Bem-vindo ao canal Arquivo Curiosidades. Aqui você encontrará um mundo de curiosidades e fatos interessantes para alimentar sua sede de conhecimento. Descubra histórias intrigantes, explore eventos fascinantes e mergulhe em temas diversos que despertarão sua curiosidade. Não esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre os vídeos mais recentes. Prepare-se para explorar o incrível universo de curiosidades que preparamos para você. Vamos embarcar juntos nessa jornada de descobertas. Enigmáticos e inexplicáveis, os antigos Uparks, ainda sobreviventes, receberam o nome de seus supostos criadores acadêmicos, as ruínas Cachari, um conjunto de grandes e incrivelmente pesados artefatos cujo propósito, ou mesmo a verdadeira idade, permanece em grande parte uma área de estudo ignorada por qualquer indivíduo que dependa de financiamento institucional para a sobrevivência de sua carreira. Mas existem muitos outros sítios antigos espalhados pela Índia moderna, que têm uma história igualmente enigmática. Alguns desses sítios já abordamos no passado, como o Templo Kailash, uma notável realização antiga esculpida diretamente de uma rocha da terra com tal visão artística e precisão que qualquer explicação lógica para sua criação permanece uma realidade desafiadora e ainda elusiva que cerca não apenas os muitos sítios que já cobrimos, mas inúmeros outros que ainda permanecem não descobertos ou deliberadamente ignorados pela mídia convencional. No entanto, nossa próxima área de interesse teve uma experiência polar oposta, pois foi oficialmente reconhecida como um dos sítios mais importantes da Índia em termos de antiguidade. Conhecidas como as Cavernas Udayagiri, elas consistem em um conjunto de 20 cavernas esculpidas na rocha, localizadas perto de Vidisha, Madhya Pradesh, e, de acordo com historiadores convencionais, datam dos primeiros anos do século V. Nós frequentemente postulamos que algumas religiões antigas, que sobreviveram ao teste do tempo, apresentam sistemas de crenças budistas ou hindus gravados em esculturas de pedra e estruturas antigas atualmente inexplicáveis. Acreditamos que esses sistemas de crenças são indicativos das capacidades avançadas de uma civilização perdida. A Caverna 5, em particular, contém representações de criaturas antigas, às quais posteriormente foram atribuídos sistemas religiosos antigos. No entanto, a inspiração original para essas esculturas é um mistério em curso, e se foram inspiradas por crenças religiosas ou possíveis eventos reais é uma incógnita contínua que os acadêmicos convencionais continuam a sufocar em relação à legitimidade e adoção mainstream. Reivindicada como sendo a de Vishu, essa representação de um gigantesco réptil consumindo figuras humanas comparativamente pequenas é uma representação indiscutivelmente de grande importância histórica. No entanto, nós hipotetizamos que apenas uma pequena parte da história humana existente já foi explorada em detalhes ou, de fato, permitida como uma possibilidade convencional. Udayagiri significa literalmente a montanha do nascer do sol e, interessantemente, não é o único sítio antigo com esse nome localizado na Índia moderna. Udayagiri foi um local budista e Bahula Alajita no século II, como evidenciado pelo Pilar de Heliodorus. No entanto, essa habitação possivelmente é apenas a adoção de uma estrutura sobrevivente. Além disso, enquanto o Pilar de Heliodorus supostamente foi preservado sem danos, muitos outros sítios semelhantes estão quase em ruínas, possivelmente sugerindo que essa alegação de criação seja na realidade uma farsa. E embora o budismo tenha sido proeminente em Sanchi, perto de Udayagiri, nos últimos séculos do primeiro milênio antes de Cristo, é altamente possível que os ensinamentos religiosos datem de um período perdido da história antiga. De acordo com Dazi Willis, evidências arqueológicas recentes, como o capital de Leão de Udayagiri, sugerem que havia um templo do sol em Udayagiri. A tradição de Surya em Udayagiri data pelo menos do século II e possivelmente antecedeu a chegada do budismo. É essa tradição que lhe dá o nome de Montanha do Nascer do Sol, e acreditamos que seja mais uma evidência de apoio às postulações do canal. É um lugar que consideramos altamente intrigante. Quando foi construído? Localizado em uma colina a 600 metros acima do mar Adriático, na Albânia, Amontia e Sport Oricum são mencionados pela primeira vez por Pseudo-Silaques em 330 a.C. No entanto,
Existem características específicas desta fascinante fortaleza que indicam uma civilização agora perdida. Alvenaria poligonal, arcos megalíticos avançados, entre outras anomalias antigas, pontuavam o local, assim como em Delfos, localizado na Grécia. Reconhecidos como gregos pelo Stebro Rodokai de Delfos, os habitantes tinham permissão para participar das competições de Delfos. No entanto, os verdadeiros construtores do local original permanecem desconhecidos. As imensas paredes uma vez impenetráveis foram construídas antes do final do século IV a.C., e fontes literárias as descrevem como uma fundação da Ilíria, em vez de Eporódia ou Macedônica. No entanto, qualquer explicação sobre como essas ruínas foram construídas ainda está ausente. Vários monumentos no local sobrevivem até os dias de hoje, incluindo as paredes poligonais fortificadas, que medem mais de 2 km de comprimento, uma entrada com portões, um templo agora atribuído ao deus grego Afrodite e várias tumbas no nordeste da necrópole. Além disso, como muitas outras áreas reivindicadas como obra do Império Grego, um impressionante estádio ainda permanece, construído a leste da cidade antiga em uma plataforma natural. Embora indiquem uma idade tremenda, qualquer arquitetura inexplicada associada ao estádio foi perdida, mas o local de Delfos, o foco da devoção dos habitantes posteriores, ainda possui um piso poligonal. Uma das razões para a construção do local e, de fato, o que acreditamos ter sido uma posterior reocupação de sua posição geográfica estratégica. Amonti ocupava uma posição defensiva importante acima do vale do rio Alus, a leste, e dominava uma rota antiga para a costa e a baía de Alon. Embora, como muitos outros locais na área, sejam reivindicados como relíquias gregas, qualquer explicação sobre como esses feitos foram realizados permanece sem explicação. Portanto, sentimos que qualquer atribuição contínua a um ancestral conhecido pode ser argumentada como imprecisa. É um local que consideramos altamente intrigante. Durante nossas próprias investigações aprofundadas e de longo prazo sobre a possibilidade de nosso pequeno planeta ter sido, em algum momento, lar de possivelmente múltiplas civilizações desenvolvidas, cada uma encontrando cataclismas, assim como cada uma de acordo com as leis das civilizações, tão avançadas quanto a academia convencional aceitaria, civilizações muito mais avançadas do que nunca serão compartilhadas academicamente, nunca considerando sequer a possibilidade de que uma delas tenha sido responsável pelos muitos ruínas antigas inexplicavelmente precisas, mas enormes, encontradas em todo o mundo. Recentemente, fizemos uma exposição sobre as cavernas de Bosda, localizadas na Turquia. Cobrimos as muitas marcas de ferramentas antigas presentes nas cavernas. Foi um lugar ideal para nós investigarmos se poderíamos identificar múltiplas civilizações antigas. Buscamos a identificação de características distintivas dentro e entre as muitas cicatrizes enigmáticas de pedra deixadas por tecnologias antigas usadas para criar esses locais incríveis. Ao fazer isso, identificamos uma assinatura na construção de blocos de uma civilização específica, cujas ruínas estão espalhadas pela Grécia, Egito e muito além, e cuja assinatura também está presente neste monte circular. Descoberto por arqueólogos convencionais há algum tempo, no entanto, apesar do aviso do Ministério da Cultura da Grécia contra especulações exageradas de que um monte artificial antigo sendo escavado poderia conter um túmulo real macedônio ou até mesmo de Alexandre o Grande, parece que a conscientização convencional sobre o local foi suprimida com sucesso. No entanto, devido às nossas próprias investigações independentes sobre uma civilização que uma vez construiu várias ruínas ainda não explicadas, identificando sua assinatura presente neste local, é inquestionavelmente uma estrutura antiga de uma civilização agora perdida e suprimida. Agora conhecido como Túmulo do Castelo, intrigantemente estava adornado com um par de esfinges, cujas cabeças estão ausentes. Infelizmente, já abordamos anteriormente essa destruição em massa com muitas outras cabeças de esfinges destruídas na tentativa de suprimir Anubis como sua verdadeira identidade, e as verdadeiras origens caninas das esfinges. No entanto, os principais trabalhos em pedra indicam um deus fumante.
Os fatores que indicam que este local foi possivelmente construído até mesmo pelos construtores das grandes pirâmides, devido à adição de esfinges, mas foi com sucesso mantido longe da visão convencional. Essas esfinges sem cabeça, claramente de natureza canina, como já postulamos anteriormente em relação à grande esfinge de Gizé, eram, na verdade, uma vez representadas como a cabeça de Anubis. A teoria da erosão da água é uma complicação na tentativa de esconder o fato de que a grande esfinge uma vez repousou em um grande lago, nomeadamente o Lago Anubis. Mas eu divago. A estrutura circular na Grécia pode de fato ter sido construída por essa mesma civilização antiga, uma vez inexplicavelmente avançada. No entanto, qualquer estudo acadêmico financiado por instituições convencionais nunca aceitará ou mesmo considerará a possibilidade de que uma civilização avançada, com evidências de precisão em sua alvenaria, tenha existido em algum momento, tão avançada ou até mais do que nós hoje. Essa ruína avançada, mas provavelmente reivindicada como grega, pode de fato ter sido usada por esses personagens como seus túmulos, como é alegado. Infelizmente, no entanto, também é frequentemente reivindicada como sendo obra deles, independentemente das características inexplicáveis presentes em todos esses sinais. Seja reivindicada como grega ou romana, o tamanho e a precisão de alguns dos blocos frequentemente presentes estão muito além de suas capacidades, mas essas teorias da conspiração convencionais permanecem como o status quo. Independentemente dessas evidências, trata-se de um sistema de negação e processo, e acreditamos que, por boas razões, embora argumentado como o local de sepultamento de Alexandre o Grande, as características distintivas nunca mentem, permitindo-nos, não importa quão controverso seja, datar essa relíquia de um tempo esquecido na história. É um debate e um local que consideramos altamente intrigantes. O obelisco tombado de Axum, na Etiópia, não é apenas um dos maiores megalitos antigos em nosso planeta, mas também uma rara maravilha sobrevivente do mundo antigo. Estimado em bem mais de 1000 toneladas, ele foi misteriosamente tombado em algum momento da história, destruído como tantas outras relíquias enormes de uma antiguidade perdida, possivelmente durante um evento cataclísmico e os terremotos resultantes. No entanto, independentemente disso, este gigantesco monumento antigo foi uma vez extraído, transportado e de alguma forma erguido no local onde agora repousa. Entre muitos outros obeliscos menores, todos curiosamente ainda em pé como monumentos. O local, além do megalito, está cheio de janelas falsas. Agora, acreditamos que esse recurso pode ser usado como prova esmagadora de que os construtores desse local não apenas estavam em contato intercontinental, mas também cooperavam em relação à construção e às tecnologias de corte de pedra. Não apenas os sistemas de túneis, alegados como túmulos no local de Axum, possuem alvenaria poligonal, uma tecnologia adicional agora perdida, mas também encontrada em sítios antigos em todo o mundo. Além disso, podemos acrescentar outro capítulo a essa prova de uma civilização mundial antiga, agora perdida, mas antes altamente capaz, e, portanto, altamente avançada, que um dia foi responsável pelos mais de 1000 sítios megalíticos em todo o mundo. A camada superior mais escura é resultado da vitrificação, ou seja, exposição a altas temperaturas que transformaram a superfície em vidro.
Outro assunto que cobrimos de forma abrangente, ligando a muitos locais que, de acordo com o paradigma moderno, eram geograficamente impossíveis de terem estado em contato, mesmo durante as datas que eles próprios atribuem a eles. Esses grampos de metal foram inicialmente cortados nas pedras enormes em posições estratégicas. Em seguida, metal fundido, muitas vezes enigmático e avançado na metalurgia, foi derramado nessas incisões para fixar as pedras juntas, evitando que escorregassem ao longo do tempo, mantendo seu perfeito alinhamento. Como podemos continuar a acreditar que as evidências a favor de nosso argumento estão sendo ignoradas, descartadas como conspiração, e a hipótese é recusada a uma investigação séria? Achamos isso altamente convincente. Uma das civilizações mais misteriosas, e que nós sentimos ser pouco compreendida, perdida e claramente antiga, porém avançada. Academicamente considerada como a mais antiga civilização mesoamericana conhecida. Com cabeças de pedra tão enormes, feitas de pedras tão resistentes, encontradas submersas em uma floresta antiga em si. Sentimos que esta civilização não era apenas um grupo altamente capaz, mas os vestígios de sua existência passada enterrados em camadas geológicas são de uma idade tremenda. Embora grande parte de seu trabalho artístico mais impressionante que ainda sobrevive tenha sido encontrada enterrada em camadas geológicas ao longo de milênios, muita da infraestrutura que eles estabeleceram agora constitui o quadro moderno. Fascinados pelas artes, e com os recursos e talentos para criar algumas obras surpreendentes que ainda sobrevivem, somados à sua localização cronológica, os Olmecas são, de fato, uma civilização antiga fascinante. Quem foram os Olmecas? Mosaico Olmeca em Laventa. Achamos os Olmecas altamente cativantes. Agradecemos por assistir ao canal Arquivo Curiosidades. Esperamos que você tenha se divertido e aprendido algo novo neste vídeo. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Queremos construir uma comunidade curiosa e engajada, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de curiosidades históricas e científicas. Adoramos ler seus comentários, então deixe suas perguntas, teorias e sugestões abaixo.
Continuem explorando e desvendando os segredos do passado conosco. Até o próximo episódio de Arquivo Curiosidades. Tchau!